Oi pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos, boa noite a todos e todas. Ah, Hoje a gente vai falar sobre a família protetora, que a gente já vem falando, né, de algumas famílias, e hoje não será diferente. A gente falou sobre a família caótica, falou sobre a família de regras, e hoje vamos falar da família protetora. E enquanto a live vai decorrendo, você vai mandando as suas dúvidas, vai participando também, deixando aqui a tua opinião e nós vamos começar então mais uma live. A família protetora normalmente se dá pela enorme perda de individualidade. Na família protetora não existe individualidade. Não existe individualidade porque os pais o tempo inteiro querem proteger os filhos, porque os pais não acreditam ou o comportamento deles eles faz se comportar de tal maneira que os filhos não conseguem, eles não conseguem enxergar a capacidade que os filhos têm de fazer as coisas. Por isso eles protegem tanto os filhos que os filhos nem conseguem respirar, não conseguem tomar decisões a partir dele. Por isso chama-se a família protetora. Normalmente, não é uma regra, mas na maioria das vezes quem chega a ter mais esse hábito, ou mesmo até vício, normalmente são as mães. As mães é que chegam a ser mais protetora do que os pais. Aquela mãe que cuida de todo mundo, que na maioria das vezes ela até chega a substituir o seu marido para cuidar dos filhos. Uma substituição emocional. O tempo inteiro está mais cuidando dos filhos, de cada detalhe, do que dar espaço para esses filhos. Essas mães se comportam isso já desde cedo. Às vezes, enquanto criança, o filho nem consegue, quando abre a boca, a mãe já dá, o filho nem termina a palavra, a mãe já pega alguma coisa para dar para o seu filho. Assim é constituído a família protetora. E nesse tipo de família, o mais comum em vermos é que, em caso em que emocionalmente falando, a mãe casa com os filhos. Então, muitas das vezes, o relacionamento se dá mesmo como se fosse um casamento da mãe com seus filhos. Praticamente anula totalmente, né, substitui emocionalmente o marido para estar só cuidando dos filhos. É como se o marido se torna alguém inexistente, embora muitas das vezes morando na mesma casa, mas ele acaba sumindo do mapa. E só existe só existe a vida da mãe e dos filhos. Então, nós temos aqui uma família, de certa maneira, problemática, porque numa família onde o pai não tem voz, onde o pai não opina, onde o pai não faz coisas, e simplesmente a mãe toma decisões por tudo e pelos filhos, nem esses filhos conseguem tomar decisões por eles mesmos, enquanto criança, enquanto adolescente, e assim vai a sua juventude, esses filhos vão ter muitas debilidades. Então, daí existem algumas características que definem a família protetora. A primeira característica da família protetora é filho-cêntrico. O filho é o centro de tudo. O filho é que todas as decisões tomadas em casa é a base dos filhos. A outra característica é que é falta de limite. Por ter uma mãe protetora que vive por causa dos filhos, não vive a vida dela, vive por causa dos filhos, o tempo inteiro ela quer proteger. É como se somente ela soubesse o que realmente os filhos precisam. Os filhos nunca sabem que realmente eles precisam, que eles querem, não é importante. É o que a mãe acha que é importante para esses filhos. Essa ideia, a outra questão é a ideia de um cuidado que chega a ser uma concupiscência, o querer tanto, o desejar tanto de cuidar dos filhos, de dar apoio aos filhos.
né? Então, essa é a terceira consequência, que a mãe é tão obcecada no cuidado que ela chega a desejar isso com uma tal força que se os filhos, algum momento da vida dos filhos, quando crescerem, conseguirem cortar isso, a mãe veja como se o mundo dela desabou. Não existe mundo, porque na vida dela, a vida estava somente virada para cuidar do filho. A, a quarta característica da família protetora é a disciplina disfuncional. Então não existe limite, se não existe limite é porque não se disciplina, não se dá disciplina nesses filhos. Porque a mãe vive por conta dos filhos, a mãe o tempo inteiro está cuidando dos filhos. Então ela se volta totalmente para os filhos, então não existe disciplina. Se os filhos errar, ela procura uma maneira de dar um jeito que aquilo não se torne um erro, que aquilo deixe de ser um erro. Não tem olhos para o erro. Simplesmente procura-se uma maneira de tapar isso. O que acontece? Que a quinta característica é que esses filhos vivem dependente da mãe. Ao viver dependente da mãe para a vida inteira, enquanto morarem com essa mãe, esses filhos também aprendem a viver dependente de outras pessoas. Não conseguem tomar decisões por elas mesmas. Por não conseguir tomar decisões por elas mesmas, é como se tivessem assinar um fracasso na vida quando eles precisarem tomar decisões. Porque enquanto criança, infância, adolescente e adulto ou jovem, alguém estava tomando decisão por eles o tempo inteiro. Alguém falava ou fala para eles o que fazer. Só que na vida adulta isso dificulta porque ninguém mais vai estar a falar o que fazer. A outra característica, a penúltima característica, é a superproteção em detrimento da moral. Então, independentemente se esses filhos forem insurretos, a mãe vai defender eles até a todo custo. É mães que defendem os filhos, mesmo que os filhos estão errados, eles defendem esses filhos a todo custo. Não importa o que os filhos fizerem, para eles os filhos estão sempre certos. Ou vai dar uma maneira dos filhos nunca encararem as consequências. Porque uma mãe que quer proteger do filho a todo custo, os filhos a todo custo. A outra é a inversão de valores. Então os valores se invertem, os filhos acabam assumindo o comando. Quando os filhos acabam tendo essa sacada, onde a mãe faz as coisas por eles e para eles, eles acabam assumindo o controle, manipulando o tempo inteiro a mãe. E os valores, a probabilidade dos valores dessa casa se inverterem é muito grande, porque agora os filhos fazem o que querem, sabendo que a mãe vai lhes proteger. Então, falando dessas características, então, agora mais detalhadamente o que cada característica tem. Na família, quando uma família, os filhos se tornam o centro, as atenções viram totalmente para esses filhos. Todo esforço, se faz todo esforço, e os pais tentam conseguir tudo para esse filho a todo custo. Normalmente o pai é manipulado pela mãe que controla os filhos. Então essa mãe vai tentar fazer tudo na vida dela para agradar os filhos, para dar o de melhor aos filhos. Então, porque ela se vira para os filhos. Os recursos passam a ser apenas o foco dos filhos. Tudo que se pensa na casa dos filhos. Nunca se pensa no casal, nunca se pensa na individualidade. É sempre uma mãe querendo pensar o tempo inteiro nos filhos. O que eu devo dar? O que eu devo comprar? O que eu devo fazer? Então eles não economizam atenção para os filhos, não dão espaço. Existe uma bajulação muito grande por parte da mãe a esses filhos para terem atenção dela. É que normalmente essas mães também, uma das características dela, das mães protetoras, é que de alguma maneira existe um problema emocional nela que ela precisa cuidar. Se ela não cuidar, ela o tempo inteiro vai querer ter os filhos próximos, controlar, para ela saciar a carência emocional que ela tem, os problemas emocionais que levam ela
a ter essas atitudes. Então, acaba sendo um lar totalmente protetor, lar protetor demais, é um lar disfuncional, é um lar que não anda segundo ao que se espera de uma família, que seja um lar com equilíbrio, onde os filhos devem se frustrar, onde os filhos devem aprender com as suas frustrações, onde a frustração se torna uma escola de qualquer indivíduo. E o lugar apropriado para os filhos se frustrarem é dentro do lar, dentro da família. Porque quando se frustrarem dentro da família, eles vão estar capacitados para lidarem com o mundo ou com as frustrações que vão encontrar na sua decorrência, tanto em escola ou futuramente nos seus trabalhos. Mas na família protetora, os pais são muito pacíficos. Existe muito afeto para tapar todas as mazelas. Essa é onde os filhos são o centro das atenções. Por outra parte, a outra característica que eu acabei de mencionar, a segunda característica, é que não existe limite. Então, esses filhos acabam fazendo-se desfazer porque não existe limite dentro dessa casa. Porque a mãe, ao tempo inteiro, quer agradar o filho ou a filha de uma maneira sem controle, não tem como dar limites então ao filho. Os pais têm uma dificuldade grande de estabelecer limite dentro de casa, contrariar as vontades dos filhos. Então, o tempo inteiro, essa mãe, ou pode ser também esse pai, que é um pai permissivo, um pai protetor, o tempo inteiro querer fazer as vontades do filho e nunca dizer não a ele, nunca dar limite. Desse jeito, não sabem estabelecer limites, áreas de responsabilidade. É difícil porque os pais tendem o tempo inteiro a se afastar de uma regra. Em casa não tem nenhuma regra. Até quando colocam regra e esses filhos, eles não cumprem as regras, os pais já não olham para a regra, porque o importante é estar bem com o filho. O importante é eu estar bem camuflando o problema. E esses filhos então vão pegando isso, manipulando os pais o tempo inteiro. E ao manipular, assim, esses filhos vão crescendo desorganizadamente. Os filhos aprendem rápido a manipular os pais. E depois os outros, a superproteção nesse lar impede que as crianças comecem a se desenvolver. Como os pais são muito superprotetores, esses filhos não têm espaço para se desenvolver, não têm espaço para pensar por eles mesmos. Então, porque já tem alguém o tempo inteiro a pensar por eles. Uma das maneiras mais assertivas de criar filhos é dar espaço para eles serem criativos, é dar espaço para eles pensar e através do pensamento terem imaginação e a partir disso terem criatividade. Quando pai ou mãe ao tempo inteiro está a pensar pelo filho, a probabilidade de ter criatividade, desse filho ser criativo é pouca, porque o tempo inteiro alguém estava a pensar por ele. E esses filhos então crescem imaturos, não há sociabilidade, até quando eles conseguem, quando se tornam mais adultos, quando eles conseguem se socializar, normalmente eles acabam se socializando muito bem, mas não há garantia de uma amizade por muito tempo, porque esse filho o tempo inteiro estava acostumado a fazer as coisas por ele. Agora, quando eles vão esperar a mesma coisa dos amigos, ou os amigos decidir por ele, ou os amigos fazerem as coisas por eles o tempo inteiro. Mas agora, quando são frustrados, essa amizade ela não vai em frente, porque eles não aprenderam a se frustrar. Então, mãe superprotetora, elas impedem dos filhos criar verdadeiras amizades, porque para a mãe tudo ela que sabe, então ela decide. E esses filhos não vão saber decidir coisas diante de uma amizade, diante de uma quando eles tentam se juntar a outras pessoas e começa a aparecer precalço numa amizade, eles não conseguem dar continuidade porque eles não aprenderam
por exemplo, se expor, não aprenderam a dar a sua opinião diante das coisas, porque os pais decidiram por eles o tempo inteiro. Assim, esses filhos não vão conseguir desenvolver um senso de confiança pessoal, um senso, vai retardar o processo de maturação. Esses filhos a maturidade deles se torna atrasada, porque deixam de ter um senso crítico, um senso analítico, porque o tempo inteiro alguém está a pensar por eles. E também uma questão é que esses filhos tendem a transferir a sua responsabilidade para os outros, fazendo-se de vítima. Então, nas amizades, se acontecer alguma coisa, eles nunca são culpados. O fulano é que falou, eu fiz porque fulano falou, porque o tempo inteiro alguém também falou para ele para fazer as coisas. Teve uma mãe e um pai que falou para ele fazer as coisas. Então, a terceira nós falamos da concupiscência. Essa mãe que tem um desejo ardente do tempo inteiro de proteger o filho, e a maneira de proteger o filho é fazer tudo por ele. O filho ou a filha, o tempo inteiro. Uma concupiscência do apoio. Então, como o tempo inteiro essa mãe quer apoiar, ela não dá espaço para a discórdia. Nessa família não existirá discórdia. A mãe nunca vai se permitir aos filhos discordarem dela, nem ela discordar desses filhos. As discórdias são sempre evitadas para manter a paz dentro de casa, mesmo com os erros. Se os pais não demonstrarem uma concordância incondicional, os filhos desistem de falar dos seus próprios problemas. Então, os pais têm que o tempo inteiro apoiar de uma maneira doentia esses filhos, porque eles acostumam assim esses filhos. E, como sempre, porque eles aprendem com os pais meios inadequados de se desenvolver. Quando são frustrados dentro de casa, eles já procuram outras pessoas que podem lhes apoiar. São pessoas o tempo inteiro que precisa alguém estar aí lhes apoiando, porque eles por eles mesmos não conseguem tomar decisão. E aqui tem depois a dependência de outros. Como eles não conseguem tomar decisão por eles mesmos, eles tendem a depender sempre de outras pessoas. Se tornarão adolescentes que vão depender dos amigos o tempo inteiro, vão depender de outras pessoas. E isso se torna um caos, porque eles nunca vão tomar decisão por eles mesmos. Eles podem ir para a delinquência porque alguém decidiu por eles. Eles podem acabar fazendo muita coisa negativa porque a mãe ou o pai o tempo inteiro decidiu por eles. Agora, quando eles encontram alguém que também decide por eles, eles podem ir por aquele caminho porque é o que aprenderam, sempre alguém decidindo por eles. Então, uma dependência muito ao outro. No relacionamento, o mais viável é existir existir um diálogo onde todo mundo expõe a sua opinião, o que acha sobre as coisas, e depois disso chegar em alguma conclusão. Só que filhos de pais superprotetores, eles acabam não tendo opinião sobre as coisas, porque eles acabam sendo muito dependentes aos pais. Quando saem de casa, eles se tornam também dependentes aos amigos, aos parceiros, seja de namoro, futuro casamento. Isso vai acontecer porque foi uma construção na vida dessa pessoa. O que vai fazer diferente, o que vai fazer talvez a pessoa não partir para esse caminho, é se essa pessoa encontra, por exemplo, um curso que desperta isso a ele, ou vai para uma terapia, faz um curso de inteligência emocional, ou acaba conhecendo acaba conhecendo o cristianismo de alguma forma, que trabalha muito com isso, esse filho acaba encontrando a saída. Mas se não encontrar essas opções que eu falei, essa pessoa tem grande probabilidade de reproduzir esse padrão que viveu dentro de casa, ou sendo super protetor, porque aprendeu a ser super protetor, e a maneira que aprendeu de educar os filhos,
ou sendo, ou sendo o tempo inteiro recebendo ordens de outra pessoa e nunca por ele mesmo, não ter decisão nas coisas. Alguém sempre que tem que opinar por eles. Obrigado, meu sobrinho Gilson. Obrigado aí pelo elogio. Continuando, né, estamos a falar da família, né, da família superprotetora. A disciplina que esses pais chegam a dar normalmente são disfuncional. A disciplina é uma chave liga-desliga. Nunca se segue aquele padrão de disciplina. Sempre é uma disciplina que ora funciona, ora não funciona. Porque o objetivo dos pais é nunca frustrar esses filhos. Como eles nunca querem frustrar os filhos, então a disciplina nunca é total. A disciplina é sempre parcial. A disciplina é uma que funciona hoje, amanhã, como os pais querem estar no controle dos filhos, já não existe disciplina. E às vezes, ao mesmo tempo que esses pais querem disciplinar, mas deixam de disciplinar porque tem que manter a paz em casa, tem que fazer aquilo que os filhos querem para estar tudo bem. Os pais podem ser até preocupados sobre um bom relacionamento que eles querem ter com esses filhos quase o tempo inteiro, mesmo estando chateados por eles. Eles primam por uma boa comunicação, entre aspas, mas porque eles têm a necessidade de manter isso e a momento que eles poderiam talvez estar no corrigir ou dar disciplina para esses filhos. Normalmente esses pais superprotetores têm grandes dificuldades de dizer não aos filhos quando é necessário, porque dizer não aos filhos é uma maneira de amá-los também. E isso vai comprometer o caráter dos filhos que eles têm. Pais que não sabem dizer não, eles comprometem de uma maneira muito grande na formação do caráter de seus filhos. Porque ouvir não é uma forma de constituir caráter, pessoas maduras. Então, por isso, pais devem saber dizer não quando necessário. Não é viver do não, mas é dizer o não quando necessário, porque senão os pais vão estar a formar filhos que andam segundo caminhos inadequados. Filhos de famílias protetoras não aprendem a enfrentar as circunstâncias difíceis da vida. Então, por isso é necessário os pais permitirem os filhos se frustrar, permitirem os filhos ouvirem não, permitirem os filhos saberem fazer escolha por eles mesmos. Porque senão, se em algum momento você perceber que você tem sido uma pessoa que qualquer coisa, teu filho enquanto criança já está lá pegar, qualquer coisa você já está fazendo por ele, começa a tomar cuidado, porque provavelmente você amanhã vai te arrepender, porque você vai ter um filho que você não gostaria de ter. A outra característica que eu mencionei é a superproteção em detrimento da moral. Os pais, para proteger uma moral, né, uma moral inexistente, um ideal de moral, os pais protegem os filhos demais. Normalmente as pessoas que fazem muito isso são os pastores, né? Pastores para proteger uma moral que eles pregam, pessoas que são pastores, mas não vivem uma vida coerente ao evangelho bíblico, ao evangelho de Jesus Cristo, que é pautada a princípios e não a regra. Normalmente eles tendem a ser super protetores por causa da moral, porque o nosso filho, a nossa filha não pode ser vista a fazer isso, não pode ser vista a fazer aquilo, tem que ser exemplar, mas ele é criança, os pais já querem que o filho seja exemplar. No momento do filho fazer bagunça, os pais querem que o filho seja exemplar. Então, essa moral aguçada que os pais muitas das vezes querem dos seus filhos também é uma maneira inadequada da criação dos filhos. Os membros dessas famílias normalmente
apoiam-se e protejam uns aos outros. Hum, Vão tentar se proteger o máximo possível. Ah, eles evitam discórdia ao máximo. Não se discorda na família, todo mundo tem que acordar com o outro. Normalmente, no caso, os filhos têm que acordar com os pais. Ou os pais o tempo inteiro têm que concordar com os filhos. Porque os filhos, quando os pais são super protetores, eles assumem o comando. Então os pais é que vão ter que concordar com esses filhos. Até quando os filhos estão errados, os pais são obrigados. Porque se ninguém vai falar com o outro. E como existe uma moral a ser protegida, os pais têm que ceder, porque eles decidiram ser assim. Ah, o que importa nessa família são os relacionamentos. É o tipo de amor que eles acham que é correto. Eles em nenhum momento tendem a se constranger ou não a bater no problema. Se existe um problema, eles preferem não falar sobre o problema para nos mantermos aqui entre nós, para tudo estiver bem. É um tipo estranho de amor, né? É um amor não verdadeiro, é uma maneira de cuidado não assertiva, uma maneira de cuidado que precisa ser questionada, verificada. E as escolhas, às vezes, ainda que sejam erradas, a família aceita, ainda que sejam totalmente erradas, porque a gente precisa manter essa postura. E aí, a partir disso, começa a inversão de valores. Os pais, na verdade, já inverteram seus valores de criança no cuidado lá enquanto os filhos eram bebês e assim sucessivamente. Esses pais já fizeram uma inversão de valor. E essas crianças crescem dentro de uma inversão de valor. Enquanto adolescente também. Enquanto adulto, eles vão continuar na inversão de valor. Me diz aí, você que é pai, você que é mãe, como é que tem sido o cuidado que você tem tido com teus filhos? É um cuidado de querer proteger o tempo inteiro, de não dar espaço para o teu filho, para a tua filha? É você querendo fazer tudo por eles ou você tem tomado decisões? Ou você tem dado espaço para os teus filhos tomarem decisão por eles mesmos? Decisão que vem deles e não de você. Porque é muito importante que pais tomam decisões assertivas o tempo inteiro. A deixar os filhos, ainda que aquela decisão que o filho está a tomar, provavelmente ele vai bater com a cara na parede, mas é necessário porque isso vai trazer um aprendizado, isso vai forjar o caráter desse filho ou dessa filha, vai fazer com que ele aprenda, tenha maturidade das próximas vezes começar a tomar decisões mais assertivas e não tomar decisões por impulsão, de tomar qualquer decisão. Na inversão de valores também, os pais normalmente, esses filhos podem roubar, podem ser quem for, podem ser malandros, podem fazer o que quiser. Os pais normalmente querem defender esses filhos. Eles defendem os filhos a qualquer custo, ainda que os filhos estiverem errados. Eles não importam. O que importa é que o filho nós vamos defender ele. Lá, Vilma, vou aumentar aqui. Deu para aumentar? Agora consegue me ouvir melhor? Me diz aí, me dá um feedback. Então, como eu estava dizendo, é que normalmente na família, quando existe uma inversão de valor, uma das formas de entender que existe uma inversão de valor é que os filhos acabam cometendo erro e os pais preferem defender os filhos do que corrigir. Os pais preferem se calar para o erro e proteger o filho, esconder o filho, de encarar o próprio erro que ele cometeu. Porque não houve durante a sua infância, o seu crescimento, não houve limite. Entendi. Aqui o meu acabei colocando no máximo já. Ah, aqui tá bem no máximo.
Então, normalmente os pais não sabem dar esses limites. Esta é uma das principais formas de um relacionamento com um dependente se expressar. Um relacionamento com dependente, onde os pais ficam presos nos filhos, e os filhos nos pais. Porque os filhos que vêm de uma família assim, eles vão precisar dos pais o tempo inteiro para lhes proteger. Tá? E esses filhos às vezes não conseguem sair de casa porque precisam desses pais que vão lhes proteger. E isso causa um adoecimento da família, de pais que alimentam pais que alimentam os filhos no sentido de alimentar os vícios, de permitir que os filhos cometam erros sem ser corrigidos. E pode causar adoecimento da família, tanto dos pais quanto dos filhos. Assim, filhos adultos provenientes de uma família protetora desejam deixar o lar fisicamente, mas sempre esperando ajuda com dinheiro. Então, muitos desses filhos, até quando eles querem deixar o lar, eles não deixam porque emocionalmente eles estão presos com esses pais. E às vezes uma das maneiras de manter isso é sair da casa dos pais, mas o tempo inteiro depender dos pais financeiramente, depender dos pais com conselho, não fazer nada sem antes o pai aprovar, mesmo não morando junto. O pai é que tem que aprovar o quarto que o filho vai ficar, o quarto que não vai ficar, porque eles são dependentes emocionais. A família se torna codependente. Os pais não conseguem liberar os próprios filhos. Às vezes, para esse filho se casar, se torna um grande problema. Normalmente, alguns pais querem trazer esses filhos para próximo, morar na mesma casa, de deixar esses filhos terem suas próprias casas. Não deixar que esses filhos se distanciem por causa do vício emocional. Os pais sempre querem suprir as necessidades dos filhos e pensar que só eles conseguem suprir essa necessidade e que eles suprirem é mais importante que qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Os pais estão sempre no comando. E quais são os pontos, além desse tudo que eu já falei, alguns pontos negativos que é necessário saber de mães protetora? É que normalmente ela não é firme bastante com seus filhos. Então, se você se identificar no que eu for falando, você me diga. É que normalmente mãe protetora não é bastante firme com seus filhos. São mães ou pais permissivos. Não sabem dizer não para seus filhos. Necessitam de colocar a sua própria família acima de tudo e de todos, inclusive acima de Deus. Pais que deixam de servir a Deus para atender os caprichos dos filhos. Ela tem medo de discordar ou confrontar quando isso é necessário. Fica vulnerável a negar os valores, sendo conivente com a delinquência dos filhos. A pessoa tira a chance de seus filhos aprender a ser responsável quando lhes dá de tudo. Então, se você se entender que existe algum laço, alguma característica dessas que eu fui mencionando durante esse tempo da nossa live, então que você fique atenta, que você busque ajuda para ter direção mais assertiva para você lidar melhor com os seus filhos. Porque senão você mesmo está a levar os teus filhos para um caminho não adequado. Então é isso, hoje nós falamos da família protetora e amanhã vamos estar falando da família aglutinada. Então amanhã teremos mais uma live e continua nos seguindo, amanhã estaremos aqui. Boa noite para você e tudo de bom.